gente! Então no vídeo de hoje eu vou responder perguntas variadas sobre o meu cabelo. Sem querer parecer muito egocêntrico, mas é porque eu recebo várias perguntas sobre a cor, o corte, como eu tô fazendo com o alisamento, tratamentos. Então eu achei babyliss, quando tá liso, quando tá com babyliss, como que eu fiz e tal. Então eu achei que valeria a pena fazer um vídeo respondendo isso tudo de uma vez. Na verdade, nesse vídeo eu não vou falar sobre nenhum produto específico. Eu quero responder essas perguntas mais falando em geral, de repente uma técnica, alguma coisa assim, umas ferramentas, mas sem falar de produto, porque faz pouco tempo eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre vários produtos de cabelo. A gente pode até linkar aqui, no fim ficou tão grande que a gente dividiu em dois, mas acho que se eu fosse responder essas coisas todas e ficar falando de produto no meio, ia ficar um pouco confuso e muito grande. Então, se preparem porque vai ser apenas blá blá blá. E, na verdade, eu tô regravando esse vídeo porque eu tinha feito seguido do vídeo da segunda, só que aí o vídeo do cabelo ficou completamente sem foco e eu tive que fazer tudo de novo, por isso que eu tô com outra roupa e tal. Então, só antes de começar rapidinho, porque talvez vocês perguntem, o batom que eu tô usando é o Dragon Girl da NARS, que eu também mostrei no vídeo da segunda-feira, e eu tô com um delineador daquele fininho que eu faço sempre, e eu fiz um pouco de um iluminadinho assim no canto interno com o iluminador da Madina, aquele que eu mostrei também no vídeo da louca do iluminador, as coisas que estavam meio por aqui. Bom, começando com a cor. Eu tenho um cabelo branco, muito assim. As pessoas acham até às vezes estranho, falam, nossa, mas você é muito nova pra ter cabelo branco, mas na verdade cabelo branco não tem idade, né? É uma coisa bem genética, e a minha mãe tem cabelo branco muito, assim, desde os 14 anos. Então eu comecei acho que com uns 20 e poucos. Aí você passa por várias etapas, né? Tem a etapa fingir que não viu, aí tem a etapa arranca, não nasce assim no lugar. O problema é que começa a ter mais mesmo, não é porque você arranca. Aí tem a etapa vira o coisa assim de um lado pro outro, daí tem a etapa, talvez eu precise fazer alguma coisa a respeito. Aí você começa a passar tonalizante, e aí chega uma hora que não aguenta, e daí você consegue fazer também bem espaçado, que ainda não é muito, mas aí chega uma hora que realmente o negócio fica brabo, e aí não tem jeito. Eu já tô bem avançada nesse estágio, assim, minha raiz hoje em dia, assim, um mês já é tempo demais pra retocar, então aí eu tento ficar um mês porque é muito chato ter que ficar indo toda hora no cabeleireiro pra retocar a tintura, mas aí eu tento variar um pouco a risca, e daí eu uso aqueles produtos que tem de disfarçar, tem aquele spray da Bumble and Bumble, tem um pozinho da Wow que eu uso também às vezes, não cobre tanto, mas pelo menos dá uma disfarçada. Então essa é a minha realidade, eu tenho que pintar o cabelo. Aí, o que acontece? A cor natural do meu cabelo é um castanho, nem claro nem escuro, que é uma cor, por alguma razão, assim, um limbo das tinturas. Não tem tintura dessa cor exata do meu cabelo. Então, quando eu comecei a ter que tingir, eu tive que fazer uma opção que ou ele ia ficar mais escuro, ou ele ia ficar mais claro. E eu acho que é um caminho que muita gente escolhe, que é o de começar a fazer luzes e ficar mais loira, porque você consegue disfarçar mais os brancos, né, quando o seu cabelo é mais claro. Ou então tem que fazer um castanho que tem uma coisa meio, um fundo quente, que entra um pouquinho no ruivo, mas ainda não é ruivo. E aí eu escolhi essa opção, porque eu achei que, sei lá, era que eu tava afim. Então o Proença fez uma mistura, é o que eu faço toda vez que eu tô lá. No Brasil eu pinto com Proença, e em Londres eu pinto na Fernabuco, que é uma cabeleireira muito fofa aqui, tem um salão aqui em Londres. Ela é brasileira, ela sempre me salva, então eu super recomendo ela, inclusive. Como eu vou muito pro Brasil, pra São Paulo e tal, eu acabo às vezes nem precisando fazer com a Fer, porque dá o tempo certinho pra eu retocar em São Paulo. Mas quando eu tô aqui, eu faço com ela. A mistura é a seguinte, vamos escrever aqui embaixo, mas Color Perfect. 30 gramas de 7, 30 gramas de 7.3, e aí de Color Touch 3 gramas de 0.34. Isso é tudo da Vela. Aparentemente é esse tal do 0.34 que deixa, dá um pouco mais essa aquecida, essa coisa um pouco mais vermelha. Mas assim, dependendo da luz, o meu cabelo parece totalmente castanho, dependendo da luz ele parece mais vermelho, você consegue enxergar um pouco. E acho que também muito no Instagram
por causa dos filtros, às vezes também tem um filtro que puxa mais e ele fica parecendo mais vermelho do que tá. Então, várias vezes as pessoas perguntam, mas a cor é sempre essa. Eu faço sempre essa mesma mistura, mas aí eu acho que dependendo da luz varia. Mas eu gosto bastante. Faz pouco tempo que eu retoquei, então as raízes estão comportadas. Então, da cor é isso. Corte, também perguntam. Na verdade, atualmente, os comentários que eu tenho mais recebido não são nem perguntando do corte, mas comentando como o meu cabelo cresceu. Vocês sabem que eu sempre tive um cabelo mais curto, mas aí às vezes eu deixo ele meio... Pra ser bem sincero, o que acontece hoje em dia é que eu esqueço de cortar o cabelo. Apesar de que eu vou, quando eu tô no Brasil, eu vou no Proença e pra pintar o cabelo, mas nem sempre, porque quem pinta não é ele, né? É a equipe dele. Daí não é sempre que ele tem horário pra cortar, e aí eu acabo desencanando, e daí fui deixando e ele ficou um pouco maior. E aí eu tô gostando desse comprimento, então eu tô pensando em aproveitar que agora vai ter verão aqui e tal, então eu vou deixar ele um pouco maior, e daí quem sabe no segundo semestre, tipo em setembro, quem sabe pro lançamento do meu livro, dou uma cortada, mas se bem que o cabelo um pouquinho maior também tem um pouco mais de opção pra fazer penteado, mas por outro lado tem alguns penteados que eu gosto de fazer que são fáceis, que são mais difíceis de fazer quando o cabelo tá maior, e por outro lado dá pra sempre pôr aplique pra fazer penteado, então eu não penso muito sobre isso, pra ser bem sincera, eu fui deixando o cabelo crescer assim, meio sem querer, e estou gostando. Mas aí, quando eu corto, eu até, a última vez que eu fui pra São Paulo, que eu gravei até o vídeo com o Proença da maquiagem, eu fui na casa dele gravar, e daí eu pedi pra ele dar uma cortadinha, porque tava sem corte mesmo, mas eu pedi pra ele não tirar muito comprimento. Mas eu não sei explicar meu corte, eu acho que, sei lá, é uma coisa meio normal, não tem muita camada, isso eu sei, mas, sei lá, não sei. Nem me preocupa, eu falo, Proença, corta aí, e ele corta. Aí, acho que emendando nisso, dá pra falar um pouco sobre a coisa Babyliss e liso, antes, alisamento. Então, eu já comentei, eu acho que em algum vídeo, o que acontece? Meu cabelo, ele tem uma característica naturalmente nada, ele é tipo uma coisa disforme. Até às vezes as pessoas falam, porque você não assume seus cachos. Na verdade, eu não tenho cachos pra assumir. O meu cabelo, ele não é cacheado, ele é só tipo uma massa disforme que não é nada. Então a vida inteira eu alisei quimicamente o cabelo por, sei lá, acho que mais de 15 anos faz que eu aliso o cabelo. E aí ele começou a sentir um pouco, acho que naturalmente, né? Eu passei por alguns processos, eu fazia o X-Tenso da L'Oreal, daí eu achei que o cabelo começou a cansar do X-Tenso, aí eu procurei outras alternativas, eu fiz um com amônia do Dius, que eu vou falar mais sobre o Dius ainda nesse vídeo, mas um com amônia do Dius que é um pouco mais fraco, e aí depois eu mudei pra Londres, daí eu fiz a plástica dos fios da Cadiveu algumas vezes, e eu sempre achei muito bons os resultados, só que o meu cabelo não tava mais aguentando. Acho que é uma coisa que não tem como você lutar contra. E aí eu falei, bom, vou tentar dar uma pausa. E aí eu vou falar que eu fiquei muito feliz. Eu acho que faz mais ou menos um ano da última vez que eu alisei. Eu sempre tentava dar uns 4 meses, mais ou menos, de intervalo. Então eu fiz. E aí eu falei, vou ver o quanto que eu consigo aguentar sem. E eu tô super conseguindo. Então eu tô feliz porque eu acho que o meu cabelo tava precisando desse respiro. E também porque eu percebi que eu consigo domar a fera sem precisar de alisamento. Sobre domar a fera, eu expliquei todo o processo que eu tenho feito pra conseguir lidar sozinha com o meu cabelo. Porque também você fala, tá bom, domar a fera, você vai no cabeleireiro toda vez que você precisa fazer uma escova. Porque eu não sou boa de fazer escova em mim mesma. E assim, é uma coisa que dá um pouco de trabalho quando você tem que lavar, passar os shampoos específicos, os condicionadores específicos e depois o leave-in e daí secar, tarará. Eu expliquei isso tudo num post. A parte favorita desse processo é que daí no fim eu ponho um gorro, que é pra deixar ele um pouco mais baixo aqui, que eu prefiro, e ele fica um pouco mais comportado. Mas assim, basicamente, só entrando um pouquinho no detalhe dessa parte do processo, uma coisa que é importante é ter um secador bem bom. Esse secador é o da Philips ProCare 1900 watts. Eu não tô fazendo propaganda dele, mas realmente ele é um secador que assim, resolveu minha vida, porque ele é muito potente, ele alisa muito fácil. Então eu pego uma escova redonda, que é essa aqui, que eu não faço ideia da marca, eu tenho há 300 mil anos. E aí o que eu faço? Depois do meu cabelo molhado, né, eu seco, eu aliso com esse secador, não pode encostar o secador no cabelo, isso é muito importante. Mas eu pego assim, todo esse contorno do rosto,
aliso só aqui. Tipo, eu não aliso tudo até a ponta, entendeu? Só aqui, tá. Aí eu começo a abrir, pegar embaixo. Aí eu abro aqui por cima pra fazer tudo que é, tipo, a parte da raiz. E aí depois que eu fiz isso, o cabelo ele tá todo seco meio que em cima. Aqui acaba secando um pouquinho, mas não é que ficou nem liso nem nada, tá? Tipo aquela massa disforme. E aí eu faço um coque meio frouxo assim embaixo e deixo o cabelo secando até essa parte das pontas. E aí eu normalmente ponho o gorro. E aí eu gosto de fazer babyliss depois, até porque eu não sei fazer ele liso sozinha, sem chapinha. E eu prefiro, na verdade, meu cabelo com ondas. Então, aí eu pego um babyliss, que no caso é este aqui. Na verdade, eu tinha um babyliss da Arno, que era um cônico, assim, que eu gostava bastante, que não tinha pinça, porque a pinça eu não uso. Só que aí a minha irmã precisava de um babyliss, e daí o meu da Arno tinha a tomada do Brasil. E aí a minha irmã precisava de um, e aí eu achei que era mais fácil eu comprar um com a tomada de Londres pra ter aqui, e dei o meu pra minha irmã. Mais ou menos isso. Então eu comprei um qualquer na Boots, de um tamanho que eu achei que seria bom. É um da Hamilton Silk, acho que ele chama, o tipo é Silk, da Hamilton. O tamanho de babyliss é uma coisa que depende do tamanho do seu cabelo. Pro meu, que é mais curto, é bom um que não seja tão grosso, porque senão ele faz um cacho muito aberto e o cacho, tipo, não fica. Então, eu não sei qual tamanho é esse. Deve ser, tipo, sei lá, uma coisa meio 2 dedos, assim. Funciona bem. Hoje eu fiz, na verdade, o que eu costumo fazer... Daí eu, tipo, deixo o cabelo... Ele fica mais pro liso, mas sem definição. E aí, depois eu faço o babyliss na ponta. Às vezes eu faço, eu juro, eu consigo fazer babyliss assim, pra dar um truque muito rápido, tipo 5 minutos. Porque eu pego meio aqui, faço meio nas partes de cima, pego qualquer parte que tiver muito lisa assim, aparecendo por baixo, e faço meio que essa parte de cima. Então fica meio bagunçado, mas fica com um pouco de ondas e movimento, que é uma coisa que eu gosto. Bom, aí eu tava então sem fazer o alisamento. Não sei se vocês lembram no vlog do carnaval, que eu postei aqui no canal, eu comentei que eu tinha ido no Estúdio Tess, que é um cabeleireiro em São Paulo que tem uma parte bem dedicada a tratamento do couro cabeludo, do fio, etc. E eu fiz lá um tipo de alisamento que chama Exo Hair. Então, na verdade, eu tô sem alisar faz tempo, só que eu fiz esse no meio do caminho. Ops, eu bati o olho, né? Que eu fiz um terremoto. Mas o que aconteceu? Eu fui lá conhecer, tal, tará. E aí eles perguntaram se eu queria experimentar esse alisamento. Que eu... a gente deu matéria na Vogue sobre esse processo chamado Exo Hair um tempão atrás. Foi um químico brasileiro que desenvolveu. Bem interessante. E aí ela falou, a farmacêutica, que é a dona do salão, falou que é o único alisamento que os médicos deixam as grávidas fazerem. Então eu falei, poxa, interessante, porque ele é mais leve, etc e tal. Então sempre que é mais leve também alisa menos. Eles falaram, você não quer testar? Eu tava tão feliz que eu tava conseguindo ficar sem alisar, que eu fiquei tipo... Não sei se eu quero. Mas eu falei, bom, eu vou experimentar fazer, tipo, um dedo só na frente. Então foi isso que eu fiz. Então, na verdade, sim, tirando realmente essa frentica, eu tô sem alisar. Então, por isso que eu também... Eu gostei do resultado, eu até pensei depois em fazer mais, mas eu quis ver quanto tempo eu conseguia ficar sem. Então eu não voltei, mas foi uma coisa interessante, eu gostei de ter conhecido. Consideraria fazer de novo, mas por enquanto vou ficar assim mesmo. Eu vou fazer um post um pouco mais completo sobre os tratamentos do Estúdio Tess que eu fiz na época do carnaval. Porque eu nem comento que o post da Missão Sapucaí até agora não foi pro ar, mas enfim, eu tive um pouco de problemas com a parte, digamos, de conteúdo escrito do blog esse ano, porque eu tava escrevendo o livro, então foi um pouco mais confuso, mas vai sair em algum momento, então aí eu falo um pouquinho melhor sobre ele lá. E aí, ainda nessa coisa de tratamentos, um lugar que eu amo ir pra fazer tratamento é o Gills, em São Paulo. As pessoas às vezes me perguntam o que eu acho de lá. Tem um post bem completo no blog sobre o Gills, as coisas que eu faço por lá, tarará. Então vamos linkar aqui. Tem muitos posts pra linkar aqui nesse vídeo, que eu acho que são várias coisas que eu já falei no blog, assim, jogadas sobre cabelo, por isso que eu quis também reunir tudo aqui. Então, o Gills, eu tava indo, assim, sempre, toda semana. Quando eu mudei pra Londres, é óbvio que ficou um pouco mais complicado, e aí eu acabei não conseguindo mais voltar, mas a última vez que eu tava em São Paulo, agora, tipo, 2 meses atrás, eu fui e, nossa, foi incrível. Eu tava com muitas saudades de lá, eu amo a Ressouza. Nossa, quando eu vou lá, eu sou tão mimada que, confesso, uma das grandes razões que eu vou
é porque o cabelo fica feliz, mas uma parte bem importante também é porque quando eu vou, a remarca os tratamentos todos que ela olha o cabelo lá na hora e fala que o que tá precisando, e eu falo ok. Mas ela também marca pra mim o Escalda-Pés, que é muito bom de lá, muito bom, então eu recomendo, apesar de não ter a ver com cabelo, pra quem for lá experimentar. E a massagem que elas fazem no couro cabeludo, pescoço e ombro, tipo... Então eu acho ótimo, porque pra mim vira meio que um 2 em 1, sabe? Eu vou, arrumo o cabelo, trato o cabelo, saio com o cabelo bonito e ainda por cima dou uma relaxadinha, tipo um mix de cabelo com spa. Então a última vez que eu fui aí pro Brasil, eu fui lá acho que umas 2 vezes ou 3, que foi bem bom. Meu cabelo fica bem feliz quando eu vou lá e faço os tratamentos. Normalmente eu faço, não sempre, mas agora eu fiz o bordado, porque fazia um tempão que eu não fazia, né? E é muito louco o bordado, que elas vão com a tesourinha, tipo... Não tira comprimento, mas tira as pontas duplas e depois elas falam pra você, tipo, pegar na parte que fez e na que não fez. E é muito esquisito. Esquisito assim, no bom sentido. É impressionante, porque um lado tá macio, parece que tá mais cheio o cabelo, mesmo comprimento. Aí o outro, parece que você fez uma hidratação, sei lá. E no outro, tá completamente, assim, seco, coitadinho, e sem usar nenhum produto. E aí faz aminoácido, proteína, limpa o couro cabeludo, faz laser, lava, blá, blá, blá. Mas tem no post isso tudo mais explicadinho. E aí agora eu vou tentar manter, assim, então quando eu for pro Brasil tentar fazer, pelo menos dar uma passada lá e manter um pouco esses tratamentos. Eu acho que respondi todas as perguntas. Cabelo é uma coisa muito engraçada, né? Assim, agora uma parte mais filosófica do vídeo. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha, assim, bastante coisa pra falar sobre o seu próprio cabelo. Talvez porque ele seja, dê mais trabalho pra ficar domado, como é o meu caso. Ou porque, mesmo quem mantém os cachos, cabelo cacheado, lindo, tal, também tem vários truques e detalhes e coisas que prefere, coisas que não gosta. E quem tem o cabelo muito liso, escorrido e não para nada, também tem 1001 coisas pra falar. Claro que eu tô fazendo esse vídeo sobre o meu cabelo, então ele é desse jeito, então eu tenho as coisas pra falar são, né, sobre esse tipo de cabelo, mas super vou amar se vocês deixarem comentários falando, às vezes contando história, como vocês fazem pra lidar com o cabelo de vocês, porque é isso, eu acho que independente de como é o cabelo, todas as mulheres têm alguma história, ou porque daí é morena e quer ficar loira, ou porque corta a franja e tem que cortar a franja de algum jeito específico, enfim, eu acho que esse... é uma das coisas que eu mais gosto, né? Já falei isso 1000 vezes, mas dos vídeos e dos posts é de poder depois ver o feedback de vocês e ler as histórias de vocês. Mas por que eu comecei? Filosoficamente eu acho muito engraçado, porque o meu cabelo, ele... Enfim, é uma coisa que nunca foi, tipo, é meu ponto forte. Então, uma coisa que eu sempre fiz questão de usar o cabelo solto, maravilhoso, tarará. Mas também não é que eu acho isso ruim. E eu gosto de usar o cabelo preso. E eu acho muito engraçado, porque toda vez cabelo gera muito comentário, né? Então, assim, o cabelo tá preso. Você tá sempre com o cabelo preso. Aí o cabelo tá liso. Porque às vezes eu faço escova, tipo, aqui em Londres... No vídeo de segunda eu tava, né, de escova. Aliás, uma outra dica que pode ser legal pra quem vier pra Londres daí, eu fiz essa escova que eu tava no vídeo da segunda, num salão que é muito mara daqui de Londres. Assim, vão várias pessoas bacanas lá, que é o Richard Ward. E eu marquei com um app que tem aqui que chama Ruby. Uma amiga minha trabalha lá, então ela me indicou, tal, me contou lá. E aí eu marquei por lá e é um app bom pra quando você chega num lugar, tipo, você chega aqui e não sabe onde ir, não conhece e tal, é uma dica interessante pra você, qualquer serviço de beleza, não é só cabelo. E ele é super fofo, tal, Ruby. Aí quando eu tô com o cabelo liso, as pessoas falam, seu cabelo fica lindo assim, você devia usar sempre. Daí tem outras pessoas que falam, seu cabelo assim eu não gosto. Aí tá de cacho, o cacho tá... E é muito engraçado, porque na verdade eu, tipo, não penso muito. E eu fico dando risada quando eu leio os comentários, porque, tipo, realmente gera... reações, né, digamos. Isso era tudo que eu tinha pra falar sobre cabelo. E aí tem uma última coisa curiosa. Essa escova é aquela famosa escova Mason Person, que até é uma escova inglesa, mega antiga. Aqui não tenho desde quando, mas é uma marca tipo, sei lá, tem coisa de mais de 100 anos, eu acho. E eu tenho ela porque ela é um clássico
da beleza. E eu tenho mania de querer ter todos os clássicos da beleza, né? Só que eu nunca uso esse raio dessa escova. Aí, quando eu tava fazendo as fotos do livro, quem fez meu cabelo pra todas as fotos do livro foi a Cris Beato, que é uma cabeleireira maquiadora muito top de São Paulo. Beijo pra Cris Beato, que, meu, arrasou nos meus cabelos. Ai, gente, tô muito ansiosa pra compartilhar o livro com vocês. Na verdade, eu tô ansiosa pra ver ele pronto, porque ele ainda tá no processo de ser feito. E aí a Cris fez o Babyliss em mim, pegou essa escova e começou a escovar. Deu assim, não, para, Cris. Porque quem tem cabelos indomáveis e, enfim, armados e rebeldes, aprende desde muito pequena que não se penteia cabelo seco. Porque se você pentear, ele vira uma juba de leão. Então eu nunca... Bom, quando ela chegou, eu assim, Cris, pelo amor de Deus, tá louca? Dela assim... Você precisa de volume aqui, você precisa escovar os cachos. Deu assim, não, de jeito nenhum. Eu gosto dos cachos baixos, tanto é que eu contei que eu ponho até o gorro, né? Dela, não, porque o seu rosto é longo, você precisa de volume pra cá. Deu bom. Cris, confio em você, faz aí, vamos ver. Aí ela fez, fizemos umas fotos e tal. Daí nesse primeiro dia, eu terminei as fotos e fui jantar com umas amigas. Todas as amigas, tipo... Seu cabelo tá lindo, nossa, o que você fez? Tá diferente, tá muito bom. Deu, acho que ela tinha razão. Então isso, na verdade, é pra contar. Dá essa dica de escovar os cachos. É que assim, ela fez um Babyliss direitinho, bonitinho, bem marcado e depois escovou. Se eu escovar esse aqui que eu fiz de qualquer jeito, ele vai despencar e vai ficar nada. Então, no caso, não se aplica pra eu poder mostrar pra vocês. Mas, quem sabe eu até consigo gravar um vídeo com ela algum dia pra mostrar esse truque. Mas, então eu queria compartilhar esse truque e também dizer que é muito legal você, às vezes, sair um pouco da sua zona de conforto de cabelo, mudar, fazer uma coisa que você nunca faz, enfim. Porque, às vezes, você aprende coisas novas e se vê através dos olhos de uma outra pessoa, é interessante, né? Porque eles falam, nossa, realmente, eu nunca tinha pensado nisso, mas não é que deu certo. Então, na verdade, agora eu tô até tentando deixar, assim, ele um pouco mais volume aqui, uma coisa que eu nunca fazia. É legal, né, poder dar essa mudada, tipo... Sabe, eu nunca fazia isso, eu sempre tô abaixando o cabelo. Gente, então é isso, já deve ter ficado bem grande. Mas espero que vocês tenham gostado desse bate-papo capilar. Nos vemos no próximo vídeo. E é isso aí, gente. Amem seus cabelos, saibam se virar sozinhas, que acho que isso, no fundo, é o que mais importa.